Pessoal, vamos lá? Boa noite a todos. Um prazer voltar na segunda semana sobre o assunto de Rússia. Vejo que o auditório está bem mais cheio do que na semana passada. Semana passada, quando acabou o nosso primeiro encontro, a primeira palestra, eu fui informado pelo Edgar de que a frequência no Zoom tinha sido excelente, com bastante público assistindo a aula. Então, eu quero agradecer o pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui no auditório, e espero corresponder mais uma vez à expectativa e manter o padrão de aula que foi na semana passada. Como nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança e eu estarei a uma distância relativamente segura de vocês, para ficar melhor a minha fala, eu vou tirar a máscara para facilitar bastante a comunicação, porque senão fica muito abafado, mas, mais uma vez, garantindo a distância segura entre vocês e o professor. Nós começamos na semana passada um ciclo de encontros sobre a Rússia. A ideia das minhas aulas, como historiador que sou, é apresentar uma trajetória histórica dessa civilização, desse país, da formação do czarismo, da formação do império, as transformações que a Rússia viveu ao longo do tempo. Em momentos posteriores, virão outros professores e comentarão sobre a arte, sobre a música, sobre o cinema, sobre a literatura russa. Então, é um ciclo da história e da cultura russa que vai durar até o final do ano, todas as terças-feiras. As minhas aulas, elas serão 3 aulas. A semana passada, hoje é a segunda, semana que vem o meu terceiro e último encontro com vocês, mas o ciclo de encontros com a Rússia vai continuar. Semana passada, nós nos dedicamos basicamente a entender a formação dessa civilização. Para quem assistiu à aula, eu vou pedir 5 minutos da paciência de vocês, porque tem muita gente que não assistiu à aula da semana passada. Então, eu só vou dar um panorama geral da discussão para a gente continuar entendendo a formação do czarismo, que é o nosso tema da aula de hoje. Semana passada eu comentei que, do ponto de vista histórico e historiográfico, a gente data a origem da civilização russa por volta do século IX, século X depois de Cristo. Então, comparada com outras civilizações, como a civilização chinesa ou como a civilização francesa, a civilização russa, ela demora um pouco para ser formada. Isso porque, basicamente, essa civilização, ela é o resultado da união de 2 povos, um que habitava o que hoje é a Rússia e um que migra do que hoje é a Península Escandinava em direção à Rússia. E a união desses 2 povos é que vai dar origem aos russos, tais como nós conhecemos hoje. Os povos que habitavam a Rússia eram os chamados hoje eslavos, formadores da civilização russa, que vão se unir por volta do século IX ou século X depois de Cristo com os vikings, ou também chamados de varegues, povos que migraram da Península Escandinava, invadiram territórios do que hoje é o ocidente da Rússia, se miscigenaram, se misturaram com esses povos chamados eslavos e deram origem à civilização russa. Aliás, foram os vikings que denominaram os povos que habitavam a Rússia de eslavos. Porque em língua viking, em língua vareg, slav quer dizer escravo. Porque os vikings, eles migraram para a Rússia, conquistaram esses povos que habitavam lá e os chamaram de eslavos, de escravos. E o nome acabou se fixando na história e os russos até hoje se autodenominam herdeiros dessa união dos vikings com os eslavos. Dessa união é formado o primeiro Estado russo que nós temos notícia por volta do século IX e século X, que é o Estado de Kiev ou Rússia de Kiev. É o primeiro núcleo de formação de um Estado centralizado. Ao longo do tempo, esse Estado vai expandindo a sua ação, as suas fronteiras, conquistando territórios e subjugando povos que habitavam esses territórios conquistados, até ser formado
o czarismo, que é o tema do nosso encontro de hoje. Então, é uma breve retomada do assunto da semana passada, para nós entendermos de onde vieram os czares, a Rússia do czarismo. Tradicionalmente, eu vou pedir permissão para o pessoal que está em casa, e desculpa antecipadamente, mas constantemente eu vou ter que levantar da minha cadeira para poder apontar alguns elementos essenciais da aula para o pessoal que está aqui no auditório também. Mas todas as vezes que eu fizer esses apontamentos, eu vou indicar para o pessoal que está em casa com a projeção onde visualizar no mapa, nas imagens, o que eu estou mostrando aqui no auditório. Então, infelizmente, nós estamos nesse momento de ensino presencial e ensino remoto, então nós temos que dar indicações para quem está em casa assistindo a palestra. Nós vamos datar a história do czarismo, a história dos czares na Rússia, a partir de um governante específico, que hoje existem diversos estudos sobre esse governante. Os russos, eles têm resgatado a memória do formador do chamado czarado, o primeiro governante russo que adquiriu o título de czar. Para quem não estava aqui na semana passada, eu comentei que o título czar não é um título oriundo do Império Russo. Czar, em tradução literal do russo, quer dizer César. E esse título César, ele remonta ao Império Romano, porque os russos, eles tinham a pretensão de dar uma continuidade histórica para o antigo Império Romano. E eles passaram a se autodenominar de Terceira Roma. Depois de Roma, capital do Império Romano, depois de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, Rússia seria como se fosse a terceira capital, ou a terceira origem de um grande império. Então, retomando essa tradição de imperadores romanos, tanto de Roma como de Constantinopla, um governante chamado Ivan IV, de apelido O Terrível, se autodenomina no ano de 1547 com o título de czar de todas as Rússias. Ele estava claramente fazendo uma continuidade histórica com os Césares da época do Império Romano e da época do Império Bizantino. Alguém aqui depois pode me perguntar, mas Fábio, qual é a ligação do Império Romano com o Império Bizantino? Para quem não tem uma linha cronológica clara na cabeça, o Império Bizantino é a continuação do antigo Império Romano do Oriente, porque chegou um momento na Antiguidade que o Império Romano era extremamente extenso, e um imperador chamado Teodósio concluiu no século IV depois de Cristo que era melhor ser administrado se fosse dividido ao meio o império. Então, a partir do século IV, nós teremos o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Depois, esse Império Romano do Oriente vai ser transformado em Império Bizantino. Então, é uma continuidade que eles estão dando para o antigo Império Romano. Por isso, o título de czar. E daí o título geral desse sistema de governo que nós vamos conhecer na história da Rússia com o nome de czarado. O nome mais comum que os russos utilizam é czarado, mas pode ser que nas pesquisas de internet ou em livros gerais de divulgação, vocês tenham encontrado ao longo da trajetória de vocês o nome czarismo. É um nome que os russos não usam muito, mas é um nome que eles aceitam. O nome mais comum, czarado. A formação de um sistema de governo cujo governante tinha o título de czar. Tradicionalmente, esse czarado ele é datado de 1547, o ano em que o Ivan IV, o Terrível, se autoproclama czar, e vai até o ano de 1791, quando 1721, desculpa, quando um czar específico, chamado Pedro I, também conhecido como Pedro o Grande, além de ganhar o título de czar, se autodenominou de imperador.
fundando aquilo que vai existir até o século XX na história da Rússia, que é o Império Russo. Esse imperador russo, ele tinha o título oficial de imperador, mas para a população ele continuava sendo chamado de czar. Então a origem desse governo czarista é por volta do século XVI depois de Cristo. Aqui eu coloquei uma imagem do Ivan o Terrível. Ele se chamou Ivan o Terrível, ou passou a ser chamado assim, porque ele era conhecido como um paranoico depressivo. Ele tinha a impressão de que a qualquer momento inimigos invadiriam o palácio e iriam matá-lo. Então ele fez um governo marcado pela autocracia. Ele foi um governante extremamente autoritário, repressor, e passou a perseguir, prender e matar qualquer suspeito de ser opositor a ele, inclusive o herdeiro do trono, o filho mais velho dele, que foi punido pelo pai, levou uma cajadada na cabeça e por conta desse golpe na cabeça, ele sofreu uma hemorragia cerebral e acabou falecendo por conta disso. E o Ivan o Terrível teria tomado consciência desse ato absurdo quando o filho já estava à beira da morte. E aí a depressão e a paranoia dele teriam se agravado cada vez mais. Agora, do ponto de vista histórico, o Ivan o Terrível, ele é extremamente importante, não apenas porque ele se deu o título de czar, mas porque ele organizou de uma forma bem mais eficaz o Estado e o exército russos. Ele deu uma burocracia de Estado, ele promulgou um novo código de leis. Então a Rússia, que até então era formada por vários povos dispersos, agora tem um governante. Esse governante centraliza os poderes em suas mãos e tem a pretensão de governar todos esses russos. Daí o título que ele recebe, czar de todas as Rússias. E para conseguir governar todos esses russos, ele vai promulgar um novo código de leis, centralizando todo o sistema jurídico nas mãos do governante. Então nós estamos aí na Rússia, na verdade, caminhando para a formação e para a sistematização de um governo de caráter absolutista. Quase ao mesmo tempo que a Europa Ocidental também está na formação do absolutismo. Apesar de na Rússia, teoricamente ou historicamente, o absolutismo ter demorado um pouco mais, é mais na época do Pedro o Grande, já há indícios desse governo centralizador com esse Ivan o Terrível. Mas nesse sentido de tentar centralizar cada vez mais os poderes em suas mãos, ele passou a entrar em conflito com uma camada social surgida há cerca de 30 anos antes do governo dele e que, nesse momento, se tornou uma camada essencial para os czares, uma camada conhecida com o nome de boiardos. Os boiardos, na tradição russa, seria o equivalente à nobreza da Europa Ocidental. E essa nobreza boiarda, ela passou a se fixar e a surgir enquanto camada social com outro governante antecessor do Ivan IV, conhecido com o título de Ivan III. É esse Ivan III, o Grande, que vai auxiliar a formação de uma camada aristocrática para dar apoio ao governante. Mas como Ivan o Terrível tinha a paranoia de a todo momento achar que ele estava sendo perseguido pela elite nobre, ele passa a entrar em conflito com os próprios boiardos. E isso, de uma certa forma, acabou enfraquecendo o final do governo dele, porque os boiardos passaram a fazer oposição aberta, já que eles eram perseguidos ou preteridos no momento de escolha de conselheiros, no momento de escolha da composição da corte do czar. A título de curiosidade, eu coloquei uma imagem do Ivan IV aqui, para quem está assistindo a palestra em casa, é a imagem que está à esquerda, e à direita eu coloquei o brasão que ele adotou como símbolo do governo dele. E para quem conhece um pouco da história russa,
vai lembrar que esse brasão, que esse símbolo é o símbolo da Rússia até hoje, porque vai ser usado pelo czarismo, vai ser usado pelo Império, vai ser usado pelo brasão de armas quando a União Soviética deixou de existir. E hoje é o brasão de armas da Rússia. São duas, é uma águia bicéfala, com duas cabeças, uma voltada para o leste e a outra cabeça voltada para o oeste. Esse símbolo, na verdade, era o símbolo do Império Bizantino. E quando Ivan IV se autoproclamou czar, ele se apropriou desse símbolo do Império Bizantino e adaptou como símbolo do czarismo russo. E a referência é em relação ao território que o czar Ivan IV estava conquistando, porque ele conquistava terras na parte oeste e na parte leste. Então, para dar uma referência de uma grandeza territorial para o território que ele estava formando, ele adotou essa águia bicéfala, representando que as terras que ele administrava estavam divididas entre leste e oeste. Outra característica importante do Ivan IV, que é justamente a expansão territorial. É aqui que o pessoal que está em casa vai me pedir, eu vou pedir licença para o pessoal que está em casa, eu vou ter que levantar para mostrar algumas informações aqui. O Ivan IV, na história da Rússia, ele é conhecido como um homem que consolida a expansão territorial, a ponto de transformar a Rússia em uma grande potência terrestre. Enquanto ele foi governante da Rússia, o território que ele administrou é basicamente esse que aparece no mapa com uma cor um pouco verde mais escura. Esse é o território que Ivan IV conquista e administra. E ao final do governo dele, com a formação de um exército mais profissional, ele tinha conseguido avançar para essa parte onde estão os Montes Urais, na fronteira do oeste, com o leste já avançando para a Sibéria. Ao final do reinado ou do governo do Ivan IV, a Rússia já estava no caminho de conquistar a parte ocidental do que é chamado de Sibéria, imediatamente após os Montes Urais. Para vocês terem ideia, enquanto o czarado existiu, a partir do século XVI e até o século XVIII, segundo dados dos historiadores e dos especialistas em território russo, eles falam que, por ano, os russos avançaram cerca de 35 mil quilômetros. E isso é uma grande conquista territorial. Em praticamente 3 séculos, 2 séculos e meio, eles vão conquistar gigantescos territórios a ponto de chegar na parte leste, na fronteira com a Rússia e se tornar uma grande potência, até ser conhecida como o 3º maior império em grandeza territorial que a história já conheceu. Em grandeza territorial, o Império Russo só vai ser menor que o Império Britânico, que até hoje é o maior império que nós já conhecemos em grandeza territorial, e o Império Mongol. O Império Russo ele fica em 3º em extensão territorial. E, basicamente, essa extensão se dá na época do czarismo. Quando o Império for formado, o Império vai continuar essa expansão, só que aí serão territórios mais para o centro-oeste do que hoje é a Ásia, e aí nós falaremos um pouco mais para frente. Essas são características gerais do governo de Ivan IV. Como ele conquistava bastante territórios, ele queria demonstrar para o povo russo a proteção que ele possuía da religião. O último encontro nosso da semana que vem será um encontro dedicado para nós entendermos um pouco da cultura e da religião na Rússia. Falaremos um pouco do cristianismo ortodoxo, das práticas dos ortodoxos na Rússia. Essa igreja ortodoxa, ela é tão antiga quanto a formação do povo russo. A conversão dos russos ao cristianismo ortodoxo se deu por volta do século IX e século X depois de Cristo. Portanto, quando o Ivan IV se torna czar, a Rússia já é predominantemente cristã ortodoxa.
E ele, no sentido de se fortalecer perante a população, ele quis dar a impressão de que ele era protegido por Deus e trazer a religião para o apoio dele. Tanto que, em seu reinado, ele financiou a construção de uma catedral para celebrar as conquistas territoriais que ele estava fazendo. E hoje, sem sombra de dúvidas, é a catedral mais famosa que a Rússia tem, que fica na cidade de Moscou, que é a Catedral de São Basílio. Ela foi construída ao longo de 6 anos, com financiamento e a mando do Ivan IV, para celebrar as suas conquistas territoriais e dar a impressão ao povo russo de que o governante era protegido por Deus. O projeto ele foi encomendado por arquitetos europeus ocidentais, destacadamente italianos, é a época do Renascimento, então a catedral ela tem algumas características renascentistas italianas, mas ele queria dar a impressão de que os céus estavam protegendo a sua expansão territorial. E quando a catedral foi projetada, ela foi projetada para parecer uma fogueira em direção ao céu. Então ela tem uma base avermelhada, no sentido de fogo, e as cúpulas das várias igrejas que formam o complexo da Catedral de São Basílio, elas parecem chamas em direção ao céu. E aí eles vão pintar essas cúpulas de cores diferentes. A catedral, alguém conhece pessoalmente a Catedral de São Basílio? A Catedral de São Basílio, ela é formada por um conjunto de 9 igrejas. São 8 igrejas que circundam a catedral e mais uma que fica no centro, que dá bem no centro da tumba do São Basílio, o santo que deu origem ao nome da catedral. Então é um conjunto de 9 igrejas que formam a Catedral de São Basílio. É uma catedral muito bonita do ponto de vista estético e para conhecer também um pouco da arquitetura russa, porque esse padrão arquitetônico da Catedral de São Basílio vai servir de base para a construção de outras catedrais e outras igrejas pelo território russo, em especial na segunda capital do czarismo, porque até então a capital do czarismo era Moscou, e grandes catedrais, grandes palácios vão ser construídos ali. Mais para frente, quando o Império Russo foi formado, o formador do Império Russo transferiu a capital para uma cidade que ele estava projetando, que ele estava construindo, com o nome de São Petersburgo. E as catedrais, as igrejas de São Petersburgo, elas terão esse padrão arquitetônico como base. No último encontro de agosto, vocês terão aula com o professor Lorenzo. E o professor Lorenzo, ele é um especialista em arte e arquitetura. Então ele dará um panorama da arte russa, principalmente das catedrais, falando um pouco dos museus que os russos possuem. Só dei uma indicação geral, mas o aprofundamento é com ele. Bom, após o Ivan IV, a ideia é bem simples. Ivan IV governa por muito tempo, ele é o formador do czarismo, mas por conta de sua hostilidade, principalmente com seu filho, que resulta na morte do filho, quando Ivan IV falece, a Rússia entra em um momento de instabilidade, porque os herdeiros homens do czar tinham falecido. Então ele não possuía um herdeiro direto para assumir o trono. Veio um período da história da Rússia que eles denominam de tempo das dificuldades. É o momento em que os herdeiros do Ivan IV falecem. E por conta dessa falta de sucessão czarista, houve uma disputa pelo poder entre a elite nobre, que até então tinha sido preterida pelo Ivan IV e agora se fortalece cada vez mais, os boiardos. Então, na história da Rússia, nós falamos que o tempo das dificuldades ele foi marcado por uma disputa pelo poder e por uma guerra civil entre as elites boiardas que se aproveitam da falta de um herdeiro legítimo ao trono e disputam entre si essa liderança. Quando eu falo elites boiardas, imaginem famílias nobres com muito poder,
regional, com terras, com servos, e que disputam entre si a liderança da Rússia. E aí a ideia é sempre a mesma. Todas as vezes que um povo luta entre si em uma guerra civil, o resultado é que ele se enfraquece. Então, por conta dessas disputas pelo poder, os russos começaram a se enfraquecer. E isso auxiliou na invasão de povos inimigos dos russos, principalmente dois povos, hoje dois países, que até hoje têm muitos conflitos étnicos com os russos, os poloneses e os suecos, que se aproveitaram desse tempo das dificuldades e começaram a invadir os territórios russos e conquistar esses territórios. Não é à toa que quando às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o pessoal que estava na palestra da semana passada vai lembrar que eu comentei, que às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Stalin acabou fazendo um acordo de neutralidade com Hitler, e esse acordo previa a divisão da Polônia entre eles, porque era interessante para Stalin invadir a Polônia, conquistar o território leste da Polônia como uma espécie de reparação histórica por aquilo que os poloneses teriam feito nesse momento do tempo das dificuldades. Invadiram a Rússia, em represália, os russos invadiram os poloneses no século XX. Pura revanche nacionalista. É claro que na parte leste da Polônia havia uma grande proporção da população que tinha origem eslava, assim como os russos, mas só isso não explica o interesse que o Stalin tinha na conquista da Polônia. Era uma revanche nacionalista que remontava a esse período. O tempo das dificuldades, ele é muito marcado para o povo russo, porque simboliza um tempo de guerras, de disputas, de enfraquecimento. Para piorar a situação, nesse momento houve alguns momentos de crises climáticas e a produção agrícola, principalmente de trigo e de outros grãos, era perdida por mais ou menos 2 anos. Houve uma grande fome na Rússia que afetou milhões e milhões de pessoas. Não há dados específicos de mortes nessa grande fome, mas segundo alguns dados demográficos, milhões de pessoas acabaram morrendo nesse momento. Então, esse período ele é marcado na história da Rússia. E aí chegou o momento dessas disputas pelo poder que os russos concluíram um sentido óbvio. Se nós não fizermos um acordo entre nós, boiardos, para terminarmos com essa guerra, o nosso império ou o nosso czarismo deixará de existir. Então teremos que nos reunir e escolher alguma família dentre nós com legitimidade suficiente para chegar ao poder e pacificar o nosso país. E concluíram que a família boiarda que teria esse direito era a família Romanov. E no ano de 1639, essa família de origem nobre, de origem boiarda, os Romanov, foram escolhidos em uma assembleia, uma espécie de assembleia feudal, que se reuniu e os grandes líderes das famílias boiardas votaram em quem das famílias deveria assumir. E a família mais votada foi a família Romanov. E aí subia ao poder, talvez a dinastia mais famosa do czarismo e do Império Russo, que é a dinastia Romanov. Do ponto de vista da história russa, nós consideramos que existiram apenas 2 dinastias na história da Rússia. Só 2. A primeira, a que chegou ao fim nesse momento, a chamada dinastia Ruríkida. E a segunda, a que vai iniciar em 1613, a dinastia Romanov. Eu coloquei a imagem mais conhecida do Miguel Romanov, o fundador desse ramo da dinastia. No final da palestra eu vou abrir para perguntas, mas eu tenho certeza que uma das perguntas que podem surgir: por que as outras famílias escolheram os Romanov? Poderia ter sido qualquer outra família, mas por que os Romanov é que chegaram ao poder? Porque os Romanov, eles já estavam no poder, na verdade. Porque uma descendente Romanov
tinha se casado com o Ivan IV. Lembram do Ivan IV? A primeira esposa do Ivan IV era da família Romanov. Então, para dar uma espécie de continuidade dessa família, os descendentes desses Romanov chegaram ao poder. E aí começava a outra parte do nosso encontro, que é justamente nós entendermos um pouco da trajetória dessa dinastia Romanov. Só para ficar mais claro, os Romanov chegaram ao poder em 1613, com o Miguel, ou na verdade em russo é o Mikhail, mas tradução Miguel, e vão governar até o ano de 1917. Portanto, os Romanov, eles só saíram do poder quando a Revolução Socialista estourou. Na verdade, a Revolução Russa como um todo. Antes os socialistas foram os mencheviques que chegaram ao poder. Então foram basicamente 3 séculos de governo dos Romanov na Rússia, com um intervalo específico que eu vou comentar daqui a pouco. Quando um ramo alemão dos Romanov chega ao poder no século XVIII, mas é a mesma família que vai governar do começo ao fim essa dinastia Romanov. Portanto, a origem dos Romanov é uma origem boiarda. A primeira esposa do Ivan IV era essa figura, que eu coloquei aqui 2 imagens. Nós não temos retratos da Anastácia Romanov. O que nós temos são estátuas e projeções do que seria a figura dela. E eu coloquei as 2 imagens mais disseminadas sobre quem era a Anastácia, que era a primeira esposa do Ivan o Terrível e a que deu os filhos que serão pretensamente os herdeiros do Ivan. Em aspectos gerais, nós consideramos que a família Romanov, a dinastia Romanov, que chega ao poder após um período de instabilidades, ela é importante porque ela vai dar um sentido de ordem para o país. Com acordos estabelecidos com as outras famílias boiardas, os Romanov começam um processo de pacificação do país. Eles acabam com a guerra civil, fazem uma ordenação jurídica e começam a dar cada vez mais poderes aos boiardos. Não sei se vocês todos já ouviram falar, a corte Romanov, a corte imperial russa, foi uma das mais burocráticas e uma das mais abrangentes em quantidade de pessoas que a história viu. E a origem dessas regalias e dessa presença de uma corte numerosa remonta à origem da ascensão deles ao poder. Quando, para se legitimar no governo, eles passam a conceder cargos políticos para as famílias boiardas. A título de curiosidade, só para vocês entenderem o que eu estou falando, quando Miguel Romanov chega ao poder em 1613, a Rússia possuía por volta de 22 departamentos governamentais. Departamentos governamentais seria o equivalente a ministérios. Então, seriam mais ou menos 22 ministérios que a Rússia tinha em 1613. Cerca de 30 anos depois, por volta da década de 1650, a Rússia possuía 80 departamentos governamentais. Para vocês terem a ideia da extensão de uma burocracia que os Romanov começam a consolidar. E administrar tantos interesses conflitantes assim foi um grande desafio para os Romanov, porque eles precisavam fazer constantes alianças com essas elites aristocratas boiardas para manter o seu próprio governo. Então, em alguns momentos, em especial nos primeiros czares Romanov, os boiardos chegaram a ter mais poderes que os próprios czares, por conta dessa extensa penetração que esses boiardos tinham na burocracia do Estado. Alguns historiadores chegam a falar que a Rússia dos Romanov chegou a ser o estado mais burocrático que a Europa conheceu, mas existem algumas discussões historiográficas sobre isso. Alguns historiadores falam que a França foi o estado mais burocrático na época dos Bourbon. Outros chegam a falar que as dinastias que governaram Espanha e Portugal
praticamente na mesma época, eram tão ou mais burocráticas que os Romanov, mas há historiadores que afirmam que essa burocracia chegou a ser a maior burocracia da história russa. Assim como Ivan IV, os Romanov continuaram a expansão territorial da Rússia. É com os Romanov que nós vamos ter a consolidação do controle sobre a Sibéria. Se o Ivan IV tinha conquistado a parte dos montes Urais, são os Romanov que vão expandir cada vez mais e conquistar a Rússia até chegar na fronteira com a China e na costa leste do que hoje é a Ásia. E essa expansão territorial que os Romanov promoveram ficou tão marcado na história russa, porque resulta na transformação em uma grande potência territorial, que vários artistas, ao longo da história russa, retrataram essa expansão territorial. Talvez uma das escolas mais importantes artísticas da Rússia seja o chamado realismo russo, iniciado no final do século XIX e concluído no final do século XX. Nessa época do realismo russo, diversos artistas se voltaram para a história russa e começaram a retratar em quadros passagens importantes dessa expansão territorial, da formação do império, da formação da civilização. Um dos quadros mais importantes desse ponto de vista é esse que eu projeto aqui para vocês, de autoria do Vassili Surikov, um dos grandes representantes do realismo russo. Ele representa a conquista dos russos sobre a Sibéria. Cuidado que a Sibéria não era inabitada. Existiam povos, entre eles os mongóis, que habitavam a Sibéria. Mas com poderio militar e com poderio político bem maior que os mongóis, os russos expandem e conquistam com guerras, com conflitos, esse território. E o realismo, a escola realista, é uma escola que vai dar muita importância para esses conflitos, para essas guerras, tanto na Rússia como fora da Rússia. O realismo artístico brasileiro, por exemplo, também do final do século XIX, ele vai resgatar algumas passagens da nossa história e vai retratar movimentos como guerras, como conflitos e assim por diante. É o mesmo contexto artístico internacional. Então, Vassili Surikov, ele vai retratar essa expansão, a conquista dos russos, que são representados o lado esquerdo, sobre habitantes da Sibéria, destacadamente os mongóis. Não dá muito para determinar quem são essas pessoas que estão representadas aí, do ponto de vista da fisionomia. Então, se nós olharmos de perto, não dá para saber se são mongóis ou se não são mongóis. Dá para saber pelas roupas que eles usam, porque as roupas são roupas tipicamente dos mongóis. Então, os realistas, eles fizeram questão de representar o avanço russo sobre os mongóis. Na história da Rússia, duas conquistas sobre dois povos são muito lembrados pelos historiadores, pela literatura e também pela arte. O primeiro são os mongóis, grandes inimigos que vão perder territórios na Sibéria ou no leste. Os outros eram povos que habitavam o território do que hoje é o ocidente da Rússia, chamados de cazares. Os cazares eram povos que habitavam o ocidente russo por volta do século VIII depois de Cristo e que acabaram perdendo em batalhas esses territórios para consolidar o território da Rússia. Então, os artistas do realismo, eles vão sempre retratar essas batalhas contra os cazares ou contra os mongóis. Muitas dessas obras, elas estão expostas no Museu Hermitage, que é um dos principais museus de obras de arte que o mundo possui. Alguns falam que é o maior museu de arte da contemporaneidade, mas tem muita discussão também sobre isso. Bom, em linhas gerais, essas são características gerais do governo dos Romanov. Mas como nós estamos aqui em um momento de entender um pouco do czarismo, eu selecionei algumas passagens importantes ou de expansão territorial ou de reinado, de alguns governantes que entraram para a história, que são mais famosos que outros ou não. Eu coloquei um outro mapa aqui para nós entendermos a formação da
da expansão territorial dos russos, enquanto os Romanov governaram a Rússia, o que aparece em tom mais roxo, seja roxo escuro, seja roxo mais claro, é a conquista territorial dos Romanov. E essa conquista, ela se inicia em 1613, quando Miguel Romanov chega ao poder, e vai se concluir quase às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então, toda essa cor, apareceu uma mensagem aqui, o Edgar, que eu não sei o que é. Só aceitar, continua mudo, porque senão vai vazar o som para o pessoal que está assistindo a palestra em casa. Tá? Então, nós temos aqui a projeção da expansão territorial. É claro que eu não vou ler, porque eu não entendo nada de russo, e aí o mapa está em russo. Mas, em linhas gerais, ele representa a expansão territorial até o ano de 1914, tá? Foi, Edgar? Se não sair, eu não consigo mudar a tela. Enquanto a gente resolve esse probleminha, alguém tem alguma dúvida? Alguém precisa de uma complementação? Pode fazer. Ela teve 4 filhos com ele. Todos foram reconhecidos. Um deles apenas, porque os outros 3 já tinham falecido. Um deles foi morto pelo próprio pai. Isso. Só sobreviveu um que tinha graves problemas mentais. Na história da Rússia, ele é conhecido como um deficiente mental mesmo. Ele, por essa deficiência, ele não tinha consciência completa de que ele era governante. Então, os boiardos, eles passam a liderar o governo mesmo desse filho, chamado Teodoro I. É o herdeiro do trono do Ivan IV, o filho dele. Governa, quando ele morre, aí começa o tempo das dificuldades na Rússia. Foi? Edgar, você está aí? Perfeito. É que eu acho que vai atrapalhá-los de olhar. Ah, tá mudando, ó, Edgar. É você que está mudando ou sou eu? Perfeito. Se ficar assim, atrapalha muito vocês, pessoal? É chatinho, né? Daqui a pouco ele resolve o problema. Eu posso continuar a palestra enquanto isso? Aqui tá ele tá dando um recado de que tá mudo o microfone. Então é para desmutar ou para continuar mudo? É para continuar mudo, tá? Não desmuta não, porque senão vai dar problema para o pessoal que está em casa. É uma função do Zoom. Exato. É que é o computador dele, eu não consigo mexer aqui porque eu não tô como anfitrião. Bom, então eu vou continuar, tá, pessoal? Dessa dinastia Romanov, desse auge da dinastia, dessa formação do czarismo, dessa expansão territorial, eu selecionei para nós conversarmos e conhecermos um pouco mais 2 governantes, que do ponto de vista ocidental, talvez sejam os mais famosos desse auge do czarismo. O primeiro é esse, saiu, Edgar, obrigado, viu? O primeiro é esse aqui, Pedro I, também chamado de Pedro o Grande. Os russos, eles fazem uma anedota que eles não sabem identificar por que ele é chamado de o Grande. Se é pela capacidade de governo dele, que foi realmente muito importante, ou se é pela altura dele. Pedro o Grande tinha quase 2 metros de altura. Então, não se sabe se essa referência é a altura dele física ou a importância dele no governo. Qual é a importância? Pedro o Grande, quando foi coroado czar, ele era muito influenciado por cortes europeias ocidentais, em especial a França e a Inglaterra. Ele tinha a França e a Inglaterra como grandes modelos de países avançados, de países modernos. E ele não sabia direito, muito bem, o que era essa modernidade. Chegavam informações a ele
de que a França e a Inglaterra tinham uma cultura avançada, tinham indústrias, tinham uma sociedade muito letrada, mas ele não tinha a completa consciência do que isso representava. No começo do reinado dele, ele se passou por um agente do governo russo e viajou para a França, para a Inglaterra, para a Holanda. Ele fez um tour pela Europa Ocidental, para conhecer de perto o que era essa modernização que a Europa Ocidental estava vivenciando. E segundo os biógrafos dele, ele teria ficado maravilhado com tudo que ele viu. Os avanços da Revolução Industrial, os avanços econômicos, os avanços da literatura e da cultura, em especial da França. Maravilhado com tudo que ele viu, ele volta para a Rússia e promove uma série de reformas modernizantes. E isso talvez seja a principal marca do reinado desse Pedro o Grande. Ele promove a modernização e a ocidentalização da Rússia, e era uma ideia fixa. A Rússia é um país atrasado e nós temos que ficar em pé de igualdade com as grandes potências europeias ocidentais, mesmo porque o nosso território é muito maior que o território deles. Então, se nós temos capital humano, nesse momento a Rússia é o país mais populoso da Europa, se nós temos capital territorial, com gigantesco território, nós temos o direito de nos tornarmos uma grande potência modernizante aos moldes da França e da Inglaterra. Então, ele promove uma reorganização do exército, ele promove investimentos maciços do governo na industrialização do país. 2 tipos de indústrias serão as privilegiadas pelo Pedro o Grande, que são as indústrias de ferro e de madeira, que são matérias-primas em abundância na Rússia, que ele vai se dedicar a tentar desenvolver. Para vocês terem ideia de quão fascinado ele era pela corte francesa e pela França, que quando ele volta dessa viagem, ele obriga a nobreza russa a se vestir com as mesmas roupas que a nobreza francesa se vestia. O que foi um problema cultural, porque os russos não tinham o mesmo padrão de vestimenta que os franceses. Ele ainda, nessa ânsia de modernizar e ocidentalizar a Rússia, ele baixou um decreto obrigando os homens da nobreza a rasparem a sua barba, assim como os nobres franceses raspavam a barba. E isso não foi um problema apenas do ponto de vista cultural, foi um problema religioso, porque a Igreja Ortodoxa Russa, ela prega que as barbas de religiosos e de alguns membros da nobreza devam ser barbas muito compridas. É uma regra, não chega a ser uma regra, mas é uma tradição da Igreja Ortodoxa. Então, quando o Pedro Grande promove essa ocidentalização, é óbvio que ela vai entrar em conflito com perspectivas e interesses de alguns membros da elite. Mas o projeto dele, que ele levou a cabo até o fim da sua vida, era transformar a Rússia em uma grande potência. E ele concluiu que a capital russa até então, Moscou, era uma cidade que representava todo o atraso da Rússia. Então ele lançou um projeto de conquista territorial sobre o que hoje seria o noroeste da Rússia, territórios que até então estavam sob o poder da Polônia. Ele conquista esses territórios, mais uma vez a Polônia, inimiga, e em um desses territórios ele lança o projeto de construção de uma nova capital para a Rússia, hoje conhecida como a cidade de São Petersburgo. E ele movimentou o que ele não tinha de recursos econômicos e pessoas foram convocadas para construir essa nova capital. E no final do governo dele, ele transfere a capital da Rússia de Moscou para São Petersburgo. E simbolizando essa transformação, ou essa tentativa de transformação da Rússia em uma grande potência, no ano de 1721, por influência da Igreja Ortodoxa, Pedro o Grande foi coroado como imperador. E a ideia dele era se equivaler
aos grandes imperadores que a Europa possuía. Então, transformar a Rússia numa potência respeitada. Portanto, do ponto de vista técnico da história da Rússia, nós falamos que a partir desse momento, a Rússia não é mais um czarismo apenas. A Rússia é um império. E o nome oficial desse país vai ser Império Russo. E esse nome vai até o século XX, até a Revolução acontecer. E os títulos desses imperadores será czar. Continua sendo czar, mas o nome oficial do país é Império. Eu coloquei aqui uma imagem para a gente visualizar. Edgar não está rodando aqui. Você consegue passar o slide para mim, por favor? Eu coloquei uma imagem para vocês no próximo slide da construção na cidade de São Petersburgo do palácio que serviria como sede do governo, que é o Palácio de Inverno. O Palácio de Inverno ele começou a ser construído pelo Pedro o Grande para ser a sede de um novo império formado por ele. Ele começa a construção, mas quem vai concluir e ampliar o palácio é uma das sucessoras dele, chamada Catarina a Grande, que eu vou colocar daqui a pouco algumas informações do reinado dela. O Palácio de Inverno hoje é a sede do Museu Hermitage, e praticamente 95% do palácio é ocupado por salões que representam a história da arte da Rússia. Então é um grande palácio, ele é extremamente bonito e importante do ponto de vista artístico, porque ele é a sede hoje do Museu Hermitage. Posso adiantar um pouco a palestra do Lorenzo, Lita? Você me permite? A última palestra que vocês vão ter no mês de agosto, no dia 31 de agosto, será uma palestra sobre o Museu Hermitage. Então vai ter o professor Lorenzo, que vai falar da formação desse museu, da coleção, das obras de arte que existem ali. E quem começou essa coleção foi a Catarina a Grande, a Catarina II, que eu vou projetar na sequência para vocês, tá? O fato é o seguinte, quando Pedro o Grande, ele se coroa, ou ele é coroado imperador, inicia-se uma nova fase da história da Rússia, que é a fase do Império, que vai até o final, de 1721, quando ele se coroa imperador, até o ano de 1917, quando o Império vai deixar de existir. Do ponto de vista mais genérico, do ponto de vista geral, esse império tem algumas características que valem a pena a gente retomar. Primeiro, como eu já tinha falado anteriormente, é o terceiro maior império em extensão territorial, perdendo apenas para o Império Britânico e para o Império Mongol. Enquanto o Império Russo existiu, a Rússia possuía a maior população da Europa. Os historiadores de economia, os historiadores que trabalham com economia e com demografia, eles falam que no século XVIII, a Rússia possuía por volta de 125 milhões de pessoas. E nessa quantidade de pessoas, era o país mais populoso da Europa. Mas, apesar disso, um país extremamente burocrático, um país extremamente desigual, porque havia uma corte extremamente luxuosa, com diversos privilégios, e praticamente 90% da população russa que sofria as mazelas de um governo desigual. Então, era uma população miserável, uma grande parcela dessa população servia como serva do Estado russo, então a população era obrigada a trabalhar para o próprio Estado em troca de alimento, em troca de moradia, mas sem receber salário para isso. Por isso nós chamamos essa camada de servos. Além disso, é a época do Império que nós vamos ter a participação fundamental da Rússia nos rumos da história da Europa como um todo. Porque foi enquanto o Império existia que Napoleão Bonaparte, o imperador russo, na sua ânsia de expandir as suas ações e transformar a França num grande império, cometeu o grande erro de invadir o Império Russo, principalmente no inverno. E aí a campanha da Rússia em 1812 ficou muito marcada na história da Rússia,
na história da França e na história da Europa como um todo, porque representa o revés dessa conquista ou dessa expansão que o Napoleão promovia desde que tinha formado o Império. Para quem não consegue localizar, Napoleão Bonaparte tinha formado o Império dele no ano de 1804, 8 anos antes. E de 1804 a 1812, praticamente toda a Europa estava sob o controle de Napoleão. A Europa continental, da Espanha até a Áustria. E nesse sentido, achando que seria imbatível, em 1812 ele resolve invadir o Império Russo, depois que os russos não cumpriram uma determinação de Napoleão chamada bloqueio continental. Era uma medida que Napoleão tinha decretado de impedir que os países da Europa comercializassem com a Inglaterra. A ideia de Napoleão era isolar a Inglaterra do resto da Europa. E a punição ao país que não cumprisse esse decreto de Napoleão seria a invasão. O território seria dominado e a monarquia ou o governante destronado. É isso que ele fez, por exemplo, na Espanha, em 1807. É isso que ele fez, por exemplo, em Portugal, no ano de 1807. Só que no caso de Portugal, a dinastia de Bragança conseguiu fugir aqui para o Brasil, dando origem às transformações que vão levar à independência do Brasil. Consolidado esse poder sobre o ocidente da Europa, com a Espanha sob seu poder, ele se volta para o Oriente e vai invadir a Rússia porque a Rússia não cumpriu o bloqueio continental. E aí lembrem que foi o maior desastre militar que Napoleão poderia ter cometido. Praticamente metade das tropas napoleônicas morrem em alguns meses na campanha da Rússia. A campanha da Rússia ela durou de junho a dezembro de 1812. Pouquíssimos meses. E nesses pouquíssimos meses, metade das tropas napoleônicas enviadas à Rússia morreram. Ou de fome, ou de frio, no frio rigoroso do inverno russo. E isso ficou tão marcado, inclusive na história da arte, que vários quadros, várias obras foram feitas para representar essa derrota de Napoleão. Por exemplo, essa imagem que eu compartilho com vocês, muito famosa, inclusive circula até hoje na Rússia, de Napoleão claramente derrotado, ainda montado em seu cavalo, retornando derrotado da campanha russa. Vocês sabem que os corpos dos soldados napoleônicos que morreram na Rússia, muitos deles ainda não foram descobertos. E recentemente, há cerca de uns 3 ou 4 anos, foi encontrada uma vala de corpos soterrados, e os corpos datam da época de Napoleão, pelos trajes que eles usavam e tudo. Então, até hoje em dia, esses corpos estão sendo descobertos dessa campanha na Rússia. 2 grandes líderes militares e políticos cometeram basicamente o mesmo erro e foram derrotados ao invadir a Rússia no inverno. O primeiro foi Napoleão, o segundo, como todos nós conhecemos, Hitler. Na verdade, Hitler ele começa a invasão da União Soviética no calor, porque ele queria evitar o frio, mas os soviéticos conseguiram atrasar a chegada nazista até o frio chegar. E aí os nazistas foram derrotados na época do Stalin, também para o frio. Tomando a liberdade de avançar um pouco, porque eu estou preocupado um pouco com o nosso horário, como eu tinha falado, 2 governantes desse império são importantes para nós. O primeiro é o formador, o Pedro o Grande. A segunda, tão importante quanto, é essa figura, a czarina Catarina II, conhecida na história da Rússia como Catarina a Grande. A trajetória dela é bem curiosa. A Catarina a Grande, ela era membro de uma nobreza alemã. A origem dela é alemã. Ela era filha de um príncipe alemão. Na juventude, ela foi casada com o herdeiro do trono russo, que depois que assumiu o trono, assumiu com o título de Pedro III. Era o esposo da Catarina II. Só que Pedro III
e Catarina II não se davam bem. Era um casamento arranjado, assim como praticamente todos os casamentos da nobreza e da monarquia, e ela conseguiu se aliar a membros da nobreza russa para dar um golpe de Estado em seu próprio marido. Pedro III assumiu o trono e governou por 3 meses. Depois de 3 meses, Catarina II destronou o esposo. E há sérios indícios de que, além de destroná-lo, ela teria matado, ou por ordem dela, o Pedro III teria sido morto assim que perdeu o trono. E ela, com apoio de uma elite antiga boiarda, chega ao poder. Eles não são mais chamados de boiardos, são apenas chamados de aristocratas, mas a origem deles é essa. Chega ao poder e é intitulada com o nome de Catarina II. E a Catarina II, ela funda um novo ramo da dinastia Romanov. É a mesma dinastia, porque é a dinastia do Pedro III. Mas como ela não é russa, ela é alemã, e assume o trono da Rússia, a referência à dinastia a partir daqui será essa referência que aparece aqui para vocês, que é o nome da família dela a partir daí. É a família Holstein-Gottorp-Romanov. Ou seja, a partir do ano de 1762, quando Catarina Grande é coroada czarina, a família Romanov ganha um ramo alemão. Esse ramo alemão, ao longo do tempo, os Romanov eles vão fazer questão de apagar. Essa origem alemã deles ficou no esquecimento histórico. E isso tem um motivo para ser, tá? Na passagem do século XIX para o começo do século XX, Rússia e Alemanha eram rivais. Essa rivalidade resulta na entrada dos dois países na Primeira Guerra Mundial em lados opostos. A Rússia fazendo parte da Tríplice Entente na Primeira Guerra e a Alemanha fazendo parte da Tríplice Aliança. Nesse momento de rivalidades alemãs com a Alemanha, os Romanov, que também tinham origem alemã, fizeram questão de apagar essa origem deles e reescreveram os documentos históricos russos, apagando essa referência Holstein-Gottorp. Portanto, se vocês forem ler livros da história russa ou, porventura, pesquisar em internet, vocês só vão encontrar a referência de Romanov, como se eles tivessem uma linhagem de continuidade com os Romanov do século XVII, o que é uma falácia histórica, porque a ligação maior deles é com o ramo alemão por conta da Catarina II. De qualquer forma, a Catarina a Grande, ela recebe esse título de a Grande, porque assim como Pedro o Grande, ela foi extremamente importante para a consolidação e expansão do Império Russo. Primeiro porque ela continuou as modernizações e as reformas iniciadas pelo Pedro. Então ela continuou com um sistema de leis inovador, ela começou a aproximar o país dela das potências ocidentais, destacadamente a França e a Inglaterra. Só que o momento em que ela assume o governo, em 1762, é o momento em que na França e na Inglaterra estava em profusão o ideal iluminista, o ideal da liberdade, da fraternidade, da igualdade. Os ideais que defendiam que o governo precisaria ser mais racionalizado e menos burocratizado, que é a defesa liberal iluminista. O governo tem que ser menos burocrático e mais eficiente, dando liberdades de atuação para os comerciantes, para os empreendedores e também para os trabalhadores. Influenciada por essa modernização ocidentalizante, ela teve contato com esse iluminismo e gostou. E teria gostado tanto do iluminismo, mas tanto, que ela passou a trocar cartas com grandes filósofos iluministas, destacadamente
o grande nome do iluminismo, que é o Voltaire, o considerado pai do racionalismo, né? O pai da ideia liberal de que o homem, por si só, pode ser dono de seu próprio destino. E nessas cartas, o Voltaire, para vocês terem ideia, ele foi convidado pela Catarina II para visitar a Rússia. Ele esteve na Rússia sob a proteção da czarina e divulgou os ideais iluministas na corte czarista. E por influência do Voltaire, ela passou a patrocinar a construção de escolas, tanto de escolas de formação tradicional, como de escolas artísticas. E nesse sentido de arte, ela usou uma boa parte dos recursos do Estado russo para adquirir uma coleção pessoal de obras de arte. Essa coleção pessoal que ela adquiriu e começou a formar é o que deu origem ao Museu Hermitage, tal como nós conhecemos, tá? As primeiras obras do Museu Hermitage, elas remontam à coleção de obra pessoal que a Catarina II começou a fazer. Na história, nós damos um nome, é um termo que nós usamos para fazer uma referência aos governantes europeus que adotaram algumas medidas e algumas ideias iluministas em seus reinados. Esse nome é o que está projetado aqui para vocês. Nós chamamos de despotismo esclarecido. Ou seja, esses governantes são déspotas, eles são autoritários, eles são absolutistas, porque a dinastia Romanov é uma dinastia absolutista. Mas apesar disso, ou além disso, eles são esclarecidos. E aí, nesse sentido esclarecido, são ideais iluministas que vão influenciar esses governos. A Catarina II é uma exemplar desse despotismo esclarecido, mas ela não é a única. Existem outros governantes na Europa que foram déspotas esclarecidos. Por exemplo, Frederico II, rei da Prússia, que acabou, por exemplo, aceitando que na Prússia se elaborasse uma constituição e se comprometeu a assinar a Constituição, princípio liberal, princípio iluminista. Em Portugal, nós tivemos o rei Dom José I, o pai da Maria I, depois conhecida como Maria a Louca, porque ficou esclerosada, o avô de Dom João VI. O Dom José I em Portugal, ele contratou em seu reinado, enquanto ele foi rei, um primeiro-ministro. E o primeiro-ministro dele introduziu muitas inovações iluministas de governo, de rompimento com práticas religiosas, chamado Marquês de Pombal. Então, essas ideias iluministas, essas ideias déspotas esclarecidas, elas não estão apenas na Rússia, elas circulam na Europa. E quando a Catarina II adapta e é influenciada por essas ideias, o sentido é de que a Rússia está na mesma toada de modernização que a Europa está passando. É só vocês associarem que esse momento aqui, ó, é o momento que antecede a Revolução Russa. A Revolução Francesa, iniciada em 1789. E a França viveu a Revolução no século XVIII, porque a dinastia que governava a França não era uma dinastia déspota esclarecida. Então, os países que adotaram o iluminismo, as monarquias sobreviveram alguns anos a mais. Os países que não adotaram perderam os poderes no século XVIII. O maior exemplar, a França dos Bourbon, que vai ser extinto o governo deles, e a própria vida do rei Luís XVI com a sua esposa Maria Antonieta. Tudo bem até aqui? Muito bem. Outras informações importantes, e aí já caminhando para o final do nosso encontro, eu vou acabar bem em cima realmente do nosso horário. Essa dinastia Romanov, ela chega ao poder em 1613. Ela alcança o seu auge no reinado de Pedro o Grande e Catarina a Grande, mas começa a entrar em decadência na passagem do século XIX para o século XX, que coincide com o momento em que a população russa está extremamente insatisfeita com a desigualdade, com a pobreza, com a miséria e com a manutenção econômica de uma corte extremamente luxuosa,
que causa problemas para a população, porque é o povo que tem que trabalhar para sustentar essa corte. E o auge dessa decadência coincide com o reinado desse czar, que é conhecido na história da Rússia como um czar extremamente autoritário, porque foi educado no autoritarismo, mas ao mesmo tempo extremamente frágil, dominado pela nobreza e dominado por uma figura pseudo-religiosa extremamente enigmática, que eu coloco a imagem dele aqui, né? Até a imagem dele já assusta, que é o Rasputin. De uma origem bastante duvidosa, o Rasputin ele exerceu grande influência sobre o czar Nicolau II e sobre a sua esposa. E essa influência que ele exerceu teria contribuído para a decadência ainda maior do Império e do czarismo, principalmente no momento em que estourou a Primeira Guerra Mundial, 1914. E por decisão pessoal, Nicolau II envolveu a Rússia nessa guerra. Um país que não estava preparado para a guerra, um país que não tinha grandes interesses do ponto de vista da população, tinha interesse territorial e tudo, mas a população não via grandes vantagens no envolvimento do país nessa guerra. Mesmo assim, para demonstrar força e por influência do Rasputin, Rasputin teria garantido para o czar Nicolau II que a Rússia sairia vitoriosa em poucos meses desse conflito com a Alemanha. E por influência, ele era uma espécie de guru religioso da família Romanov. Por influência do Rasputin, ele envolve o país na Primeira Guerra Mundial. Foi um fracasso. Em 1915, para vocês terem ideia, a Primeira Guerra ela vai de 14 a 18. Em 1915, no começo da guerra, no sentido de dar um ânimo para as tropas russas que estavam na guerra, o czar Nicolau II foi pessoalmente para a frente de ataque comandar as tropas na guerra. Só que ele não tinha formação militar nenhuma. E a aparência de um grande líder militar ficou escancarado que ele era incompetente. Incompetente na política, incompetente na condução da guerra. Isso é o que serviu de estopim para o início da famosa Revolução Russa. A revolução que resulta no fim do czarismo e nas transformações que levarão a Rússia à implantação do socialismo. Para quem aqui do Harmonia acompanha minhas aulas há muito tempo aqui, eu sou palestrante daqui há algum tempo, em alguns momentos eu já dei aula de Revolução Russa para vocês. E, portanto, não é a minha ideia aprofundar e detalhar essa revolução, mesmo porque não é o objetivo da aula. Mas é importante nós identificarmos que quando em 1917 os russos iniciam o processo revolucionário contra o czar Nicolau II e contra o czarismo como um todo, essa revolução ela vai ser dividida em duas fases. Em um primeiro momento, chamada de fase de fevereiro de 1917, quem assume o poder contestando o czarismo é uma ala de oposição chamada de mencheviques. Era uma ala minoritária dentro de um partido de oposição ao czarismo, cujo líder, chamado Kerensky, essa figura que aparece aqui, assume o poder. Só que esses mencheviques, eles assumiram o governo aliados à burguesia. E a burguesia russa tinha profundas ligações econômicas com a Inglaterra e a França, que também estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial. E por pressões da Inglaterra e da França, quando os mencheviques chegaram ao poder, eles mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu dar um panorama militar para vocês entenderem o que eu estou falando. A guerra tinha começado em 1914 e estava transcorrendo até o ano de 1917, quando a Revolução Russa estoura. Até o ano de 17, a Alemanha, que se localiza bem no centro da Europa, ela lutava em dois lados na guerra. De um lado ocidental, ela lutava contra a Inglaterra e a França.
Portanto, tropas alemãs estavam na frente ocidental. Do lado oriental, do lado leste, a Alemanha lutava contra a Rússia. Portanto, ela possuía tropas na frente oriental. Se a Rússia sai da guerra, a Alemanha pega essas tropas que estão na frente oriental e leva para o ocidente. E aí a guerra está vencida pela Alemanha. Para não correr esse risco, a Inglaterra e a França pressionaram os russos a se manterem na guerra, porque era a garantia de que as tropas alemãs continuariam divididas. Só que isso causou extrema insatisfação na população, que já não via mais o regime menchevique e a continuação na guerra como uma resolução de seus problemas. E é nesse momento que o líder dos socialistas, o Lenin, retorna para a Rússia. Alguns anos antes, Lenin tinha tentado dar um golpe de Estado na Rússia e tinha sido fracassado. E para não ser preso, ele se exilou. Em 1917, ele estava exilado na Suíça. Quando essa revolução estoura e os mencheviques chegam ao poder, Lenin retorna para a Rússia, aproveitando que o czarismo já não existia mais, e passa a difundir em várias cidades russas o seu ideal socialista, e começa a articular a tomada de poder junto aos operários e junto ao partido dele, os bolcheviques. E essa articulação deu tão certo que, em alguns meses depois, em outubro de 17, Lenin, apoiado pelos bolcheviques, chega ao poder. Afasta os mencheviques e transforma a Rússia em um país socialista. É aí que nós vamos ter a implantação do regime socialista que marcou profundamente a história russa no século XX, a ponto desses grandes líderes serem figuras fundamentais da história do século XX. Não dá para entender nada de século XX sem passar pela trajetória dessas figuras. Lenin, Trotsky e Stalin. Em especial, o Stalin. Porque se o Lenin foi o grande líder desse processo revolucionário que resulta na implantação do socialismo, é o Stalin que vai consolidar esse regime. E entre Lenin e Stalin, nós vamos ter a formação, do último slide da aula, prometo que eu estou acabando, a formação daquilo que nós conhecemos com o nome de União Soviética. A União Soviética, ela marca o rompimento com uma tradição imperial russa que data lá do século XVI. Então, eles estão rompendo com essa tradição de czares, de imperadores, de uma corte sustentada pelo czar, de uma população que é extremamente subjugada, tida como serva do Estado, e eles rompem com isso e implantam o regime socialista. A União Soviética, na verdade, o nome completo é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ao todo, por isso a sigla, né? URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ao todo chegou a compor ou ser composta por 15 federações, por 15 repúblicas. Eram 15 potencialmente países que formavam um país maior chamado União Soviética. A principal federação dessas era a Rússia, óbvio, mas não estava só a Rússia aí. Existiam diversas outras repúblicas, 15 ao total, que formavam essa União Soviética. E aí falar da União Soviética é falar aquilo que a grande maioria de nós conhecemos. Uma ditadura com repressão, com mortes, uma ditadura personalista que foi consolidada por Stalin e continuada por seus sucessores, com um breve momento de intervalo com o Nikita Khrushchev, que tenta fazer a desestalinização, mas não consegue, ele é afastado do poder. Leonid Brezhnev, que vem na sequência, volta com o autoritarismo stalinista, que vai perdurar até o final da União Soviética. Agora, além disso, de ter sido uma ditadura socialista, que todos nós conhecemos, outros dados importantes nós precisamos conhecer um pouco dessa União Soviética, para entender uma palestra que vocês terão mais para frente. De novo vou adiantar. Posso, Lita? Eu estou acabando com a surpresa, né?
Mais para frente, em outubro, vocês terão uma palestra. Posso dar nomes? Posso? Em outubro, vocês terão uma palestra com o professor Jaime Spitkovski. E o Jaime, que é especialista em geopolítica, ele vai dar um panorama das atualidades da Rússia. E ele vai começar a palestra dele falando dessas transformações que a União Soviética trouxe. Por isso que eu vou acabar a minha palestra no tema que o Jaime vai iniciar, dando uma continuidade, mais ou menos, para os assuntos. Então, quando o Jaime vier aqui e conversar com vocês em outubro, ele vai falar que a União Soviética ela foi marcada pela planificação da economia. O que é isso? Os socialistas, todos, e seja qual for o país socialista que você puder imaginar, Rússia, China ou União Soviética, né? China, Cuba, Coreia do Norte, assim por diante, eles elaboram planos de investimentos em um período específico de tempo, que geralmente é chamado de planos quinquenais. A cada 5 anos, metas de investimentos em alguns setores da economia. A ideia é, vamos pegar os recursos do nosso país e vamos destinar exclusivamente para o desenvolvimento de alguns setores da economia. No caso da União Soviética, na época de Stalin, essa planificação da economia se deu principalmente para as indústrias de base. Metalurgia, siderurgia, petróleo, mineração são os setores das indústrias soviéticas que vão ser desenvolvidas até o final. E esse foi o maior problema. E é uma das origens da crise do Estado socialista da União Soviética. Porque quando eles engessam os recursos e investimentos a cada 5 anos, eles causam uma pouca diversificação. E o tipo de indústria, e o único tipo de indústria que foi desenvolvido na União Soviética foi a indústria de base. Portanto, os outros tipos, como indústrias de bens de consumo, eram extremamente frágeis. E aí vem as notícias que nós conhecemos do final da União Soviética, com crise de abastecimento de alimentos, de roupa, filas quilométricas de pessoas para conseguir acesso a alimentos básicos, porque a indústria russa não se diversificou. Esse é um dos problemas que a Rússia enfrentou. Além disso, óbvio que nesse processo de desenvolvimento da União Soviética, apesar de ter vencido a Segunda Guerra Mundial, como eu já falei anteriormente, e apesar de ter sido uma potência econômica e bélica durante a Guerra Fria, por volta do final da década de 70, começo da década de 80, os problemas desse regime comunista começaram a ficar mais evidentes. Eles já existiam, mas eram maquiados pelo governo. A partir do começo da década de 80, ficaram mais evidentes, quando ficou provado que havia pouca diversificação, que a burocracia de Estado, que existia desde o Império, não foi rompida. O Estado soviético era um Estado extremamente burocrático, e quando você tem uma burocracia elevada, você consolida atos de corrupção dentro desse governo. Então, o governo soviético, ele era extremamente corrupto, com líderes do partido, com líderes do governo que enriqueciam muito às custas da população, que empobrecia cada vez mais. Até que no final da década de 80, essa figura, Mikhail Gorbachev, chega ao poder e conclui que o sonho socialista tinha chegado ao fim. Que o sonho que um dia Marx, no século XIX, e Lenin, no século XX, tiveram, já não era mais compatível com a realidade da União Soviética, que ela estava extremamente defasada. Era preciso promover algumas reformas para tentar salvar um pouco dessa trajetória. E aí ele promoveu 2 grandes reformas que não dá para entender a União Soviética sem entendê-las, que são a perestroika e a glasnost. A perestroika foi uma grande reformulação econômica que Gorbachev fez, permitindo a entrada do capitalismo em alguns setores da economia da União Soviética, e a glasnost foi a abertura política, quando ele concedeu liberdade de imprensa, quando ele permitiu a volta da democracia. E aí foi um tiro no próprio pé da União Soviética. Um Estado formado, tendo como sustentação
uma ditadura, quando promove uma liberdade democrática, inclusive de imprensa, ela promove a sua própria extinção. E por causa disso, em dezembro de 1991, chegava ao fim o sonho socialista e também chegava ao fim a nossa palestra, bem em cima, às 8h30. Pessoal, eu quero agradecer muito. Eu sei que a aula foi bastante densa hoje, mas eu tinha que falar tudo isso, porque senão não dá tempo da gente terminar a aula da semana que vem. Eu fico aqui ainda alguns minutos para quem tiver alguma dúvida, mas quem precisar ir embora, eu agradeço a paciência e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço. Pessoal que está em casa também, muito obrigado pela permanência aqui na aula.